Ok. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui na frente de tantos pneumologistas. Agradeço, doutor Ricardo, em nome da sociedade. Eu vou falar como otorrino, talvez o que eu fale seja do dia a dia de vocês, com certeza do dia a dia de vocês. Claro que é um simpósio patrocinado, de certa forma, vai falar de biológico também, mas eu vou tentar ser bastante científico na parte da sinusite, né? Meu nome é Ian, tá? Sou otorrinolaringologista, sempre fiz muito a parte da rinologia, então eu faço muita cirurgia endonasal. E normalmente a sinusite crônica ela tem um espectro muito grande de apresentações. Quando a gente pensa na polipose, se a gente pegasse os trabalhos como o EPOS 2012, por muito tempo a gente divide em polipose, em rinocinusite com pólipo e rinocinusite sem pólipo, né? Normalmente a rinocinusite com pólipos, todos vocês com certeza têm paciente, devemos ter às vezes pacientes em conjunto, é um paciente que possui uma inflamação do nariz, dos seios paranasais, associado aos seguintes sintomas por mais de 12 semanas: obstrução nasal, rinorreia anterior, dor, pressão facial, hiposmia e evidência nasofibroscópica de pólipo. Às vezes você levanta aqui na rinoscopia, você vê o pólipo saindo. Tem paciente que tem uma síndrome de Wilkes, às vezes alarga, né? Então, muitas vezes fica bastante evidente, né, na rinoscopia, numa naso e numa tomografia que a gente vai discutir mais à frente. Esse é um guarda-chuva muito grande, né? Se a gente pegar a rinocinusite crônica, é uma doença complexa que já foi usada para descrever condições desde uma doença sinusal única, uma sinusite odontogênica, uma sinusite fúngica, e até o caso, né, que é uma inflamação generalizada das vias aéreas, o conceito de uma via aérea única, né? E atualmente, no EPOS 2020, que mudou, que eu acho que é bem interessante, é a diversificação entre primária e secundária, tá? Então, vocês sabem o que é uma diferença? O que vocês preferem? Que todas as sinusites fossem primárias ou secundárias, né? Se a gente for pensar, eu sonharia que tudo na vida fosse secundário. Por quê? Secundário, teoricamente, tem uma causa, né? Né? Então, secundário, por exemplo, se a gente pensar numa sinusite difusa, né, eu vou ter uma alteração mecânica. Um paciente, por exemplo, com uma discinesia ciliar, uma fibrose cística, vocês também vão ter doenças pulmonares nessa apresentação. Uma questão, às vezes, inflamatória, né? Eu tenho uma vasculite, eu tenho uma jepa, tem uma GPA, um antigo Wegener, Churg-Strauss, né? Ou eventualmente os diversos pacientes com uma doença, uma imunodeficiência. Eventualmente, né, eu vou ter uma localizada. Se eu tenho um lado só, eu posso ter uma sinusite odontogênica, que é muito comum. Uma bola fúngica, às vezes você vê lá um seio paranasal cheio de captação, ou eventualmente um tumor, entendeu? Então, esse é um caso secundário, né? Porém, né, nós temos diversos pacientes. Aqui do EPO, se a gente pensar, a gente tem um ambiente, tem um hospedeiro, tem um endótipo. Tem um médico, o doutor Nakanishi, que ele sempre fala, eu falo isso para o paciente com sinusite, para mim é um tripé de causas. Provavelmente para asma, para bronquite, para doença, também funciona isso. Na parte do nariz, a gente tem uma alteração anatômica, por exemplo, septo desviado, um corneto grande, um pólipo, uma parte sistêmica, né, a parte inflamatória, e a parte ambiental também, né? Às vezes onde a gente vive, uma informação com vírus, poluição. Então, muitas vezes, um hospedeiro, às vezes, ele vai ter uma penetração de barreira, vai ter um remodelamento e vai aparecer um fenótipo, né? E muitas vezes, na maioria das vezes, você vai ter uma doença associada da via aérea inferior. Então, a gente vai entrar naquele grupo de doença primária, quer dizer, não tem uma causa específica. Muito raramente a gente vai achar um localizado, assim, por exemplo, uma rinocelite fúngica alérgica, ou uma sinusite isolada por causa de um edema, alguma coisa, mas o espectro da doença do paciente inflamatório, ele se encontra aqui, né? É o paciente tipo 2 que no passado, né, a gente é o mais importante, e o não tipo 2 também, né? Onde você vai ter a rinocinusite crônica com pólipo, eu vou ter um CCAD, que é uma doença do compartimento central, talvez seja um conceito muito específico, mas vocês devem ter conhecimento, eu vou mostrar para frente, sinusite fúngica alérgica, e alguns pacientes que têm um quadro inflamatório exatamente parecido, só que não é tão eosinofílico, ele é não eosinofílico. Esse trabalho é o mais antigo, é do Dr. Richard Harvey, é um trabalho bem interessante, 2018, mas mudou minha cabeça da maneira com que a gente percebe esses pacientes aqui como fenótipo. Se você for olhar, a ideia o que é?
é tentar subclassificar por endotipagem, ver o mecanismo inflamatório, entender se é mais eosinofílico, neutrofílico ou mediado por IgE, da mesma maneira que vocês brilham quando vão tratar a doença pulmonar e às vezes não é um diagnóstico que muitas vezes não é tão simples. De forma geral, eu penso assim, nós temos 3 fenótipos específicos, né? Então, CCAD, que é a doença do compartimento central, uma doença eosinofílica, que é mais generalizada e não eosinofílica, tá? Se você for passar aqui, né, nesse caso, é um paciente que, teoricamente, na histopatologia, se a gente for fazer uma biópsia, é um paciente que vai ter uma eosinofilia tecidual, né, sem ativação ao agregado de cristais e vai ter uma IgE elevada. Muitas vezes vai estar relacionado com uma rinite, né? No caso de uma doença eosinofílica específica, né, você vai ter mais que 10 eosinófilos em campo, às vezes números muito maiores, né? E na não eosinofílica você vai ter ausência de eosinofilia. Na radiologia, estas duas se assemelham muito, diferente dessa primeira. Essa primeira ela tem um espessamento central do septo e essa é difusa. Se eu passar na frente, ó, na primeira eu tenho um espessamento central do septo e na outra ela é mais difusa. Então, esta imagem difusa, na verdade, vai acontecer nas duas, né? Você vai ter uma pansinusite. Se a gente pegar no fenótipo, resumidamente, de forma rápida, a primeira que vai aparecer, início jovem, é essa polipose da parte central, que no passado se diziam assim, puxa, é uma rinite alérgica com pólipo, em congresso da discussão, isso é uma besteira, você falar que é uma sinusite do compartimento central. Na verdade, é a fisiopatologia que o paciente tem uma alergia, onde passa o ar, talvez faça uma metaplasia, uma reação e faça um processo inflamatório. E ele é mais novo, normalmente tem sintomas de rinite, o olfato geralmente está preservado, tem outras doenças atópicas. Na eosinofilia, já é um paciente na idade no intermediário, normalmente eosinofílica. No início, aos 30, 50 anos. Lembra que teve um hospedeiro, às vezes o paciente pegou um Covid, uma influenza, e aquilo mudou tudo e começou a ter um processo inflamatório. Completamente bem antes do início dos sintomas alérgicos, tem uma perda de olfato, e esse é o paciente que sabe que o corticoide é pílula mágica. Ele toma o corticoide, melhora a asma, melhora o nariz. E você vai ter o caso não eosinofílico, que muitas vezes aparece depois dos 50 anos, mais comum em mulheres, e a resposta não é tão boa ao corticoide inalatório, tá? No caso do CCD, você vai ter teste alérgico, o tratamento praticamente todos, você muitas vezes, se a gente pensar no caso eosinofílico, vai usar corticoides diversas vezes ao dia, as cirurgias são mais avançadas. Então, assim, normalmente para a gente, como otorrino e para o pneumo também, é um paciente de difícil controle que recidiva, que trata, e sempre, muitas vezes, tem uma asma, que é uma comorbidade gigantesca, como a gente viu anteriormente. Se a gente for ver as diferenças, num paciente que tem uma CCAD, que tem uma doença eosinofílica, às vezes a degeneração com IgE é mais na parte mediana, tem uma anatomia preservada. Quanto é um paciente eosinofílico ou não eosinofílico, às vezes degenera tudo, destrói tudo, a anatomia muda, a cirurgia é muito mais desafiadora, né? Da mesma maneira que, ó, naquela CCAD, isso aqui está no meio, tem uma médica na Inglaterra que, Varilane, que diz que é o sinal do halo preto, quando vocês veem que normalmente tem mais secreção no meio e as partes fora estão pretas, né? Provavelmente é uma doença do compartimento central, diferente de uma situação dessa, onde teoricamente está tudo difuso. Normalmente, quando a gente vai pensar num paciente desse, a gente vai fazer uma cirurgia, se for o caso, para tentar abrir o máximo isso daqui e tentar ventilar. E se a gente pegar isso há 10, 20 anos atrás, o paciente já existia. Era um paciente de muito difícil controle, recidivava, você trata uma vez, opera uma, opera duas. E a nossa maneira de tentar tratar, clinicamente, é fazer essa cirurgia o mais ampla e fazer o uso de corticoide tópico de diversas formas que a gente vai discutir aqui na frente. Mas o que hoje eu acho que é importante é que quando eu faço uma cirurgia, a gente tenta fazer uma biópsia. E no passado, a biópsia parecia só pólipo inflamatório. Mas se eu provoco o patologista e peço assim, eu solicito que você dose eosinófilos e neutrófilos em 4 campos de grande aumento. Eu vou ter isso, situações onde eu tenho mais que 200 eosinófilos em campo de grande aumento, ou fotografias aqui de laudos, ó, até 370 eosinófilos, 2 neutrófilos, 100 eosinófilos. Então, são pacientes que têm um grande número de eosinofilia. E se você pegar todos esses pacientes, não estão o nome aqui,
quase todos são pacientes de vocês também, entendeu? Estão no consultório do pneumologista, tratando do alergologista, porque o otorrino também é muito difícil. Então, assim, numa cirurgia no passado, o que eu pensava é fazer uma cirurgia o mais ampla possível, tentando abrir esses espaços e para a gente, de uma forma ou de outra, conseguir colocar corticoide nasal nesse local. Tem diversos dispositivos de spray que funcionam muito bem, mas hoje em dia, pensa-se como num LOTA, que é uma coisa milenar de 2.000 anos, e hoje a gente tem um monte de dispositivo no mercado, usar soro fisiológico e às vezes off-label, no otorrino, a gente usa o corticoide nasal aqui dentro, tópico, entendeu? Então, o paciente que recidivava, eu faço isso, melhora. Mas mesmo assim, a gente tem fracasso. Você opera, melhora 3 anos, melhora 4, melhora 5. Então, é um paciente que tem uma doença inflamatória. Então, embora essa abordagem evolua com a nossa compreensão da doença, o surgimento de biomarcadores ela permite que a gente tome decisões técnicas relevantes na tomada de decisões além da terapia médica máxima e da cirurgia com abordagem da rinocinusite crônica. Então, de forma geral, né, a gente, como sociedade, tentou criar um protocolo na parte da otorrino para fazer com que a gente indique paciente para biológico. Então, o que, que é? É tentando minimizar esses problemas, está proposto um novo critério de elegibilidade de biológicos para paciente, levando em consideração o impacto da doença de vida do paciente através de SNOT, né, questionários, extensão da doença, presença de comorbidades, presença de biomarcadores, né? E para considerar da nossa parte, paciente de uso do biológico, é obrigatório que o paciente apresente pelo menos rinocinusite crônica com polipose e, do ponto de vista do otorrino, uma cirurgia nasosinusal apropriada. Entendeu? Não adianta assim, mas eu já operei o septo. Ele é o septo, é super perfeito, está lindo, mas não foi mexido na parede lateral. Então, levando em consideração nisso, nas melhores mãos do mundo, você vai ter recidiva, não é? No passado, os primeiros critérios para imunobiológicos pensavam muito em doença eosinofílica. Então, né, se a gente pegar a Academia Brasileira, os primeiros critérios eram uma história clínica de idade entre 30 e 50 anos, né? Melhora importante do olfato, asma de início da idade adulta, intolerância à aspirina, né? E também, no caso, eosinofilia tecidual, mais que 10 células de campo de grande aumento, eosinofilia sérica e IgE sérico. Porém, o nosso protocolo atual, né, que tem, se quiser eu posso passar para o Dr. Ricardo, ele compartilha com vocês depois, que é da Sociedade de Otorrino, da Academia Brasileira de Otorrino, foi feito um score onde a gente, né, com mais de 14 pontos, é altamente recomendável que esse paciente use biológico. E a gente tenta colocar o quê? O SNOT, validado em português, que é um questionário com algumas perguntas de qualidade de vida, uma escala visual analógica em termos de obstrução e rinorreia, né? Você bota lá de 0 a 10 e ele vai assinar. O teste de olfato, que é importante, né? Você perder o olfato, ter normosmia, então você vê, a normosmia é 0, 3 a 7 hiposmia, 1, hiposmia grave, 2. Número de cirurgia prévias, 0, 1, 2, 3, dá mais pontos, né? O uso de corticoide sistêmico, que é um problema também, porque esse paciente, assim como a asma, usa um monte de corticoide o tempo todo, né? E acaba, de certa forma, tendo os seus malefeitos do uso crônico dessa medicação. E da extensão da doença, né? Se vocês pegarem aqui o score de Lund-Mackay, né? A gente vai ter aqui, a extensão dos pólipos nasais, né? Que a gente classifica de 1 a 5, extensão da tomografia, né? Que você dá pontos para os seios paranasais e você classifica, né? Maior que 16, tendo asma 0, não, né? No caso 0, leve 1, moderada grave 2, intolerância à aspirina não, sim, 2, subtotal, eosinofilia sérica, menos que 150, 1, 2, e eosinofilia tecidual. E aqui foi um trabalho, né, feito pela Academia Brasileira de Rinologia, onde foi pego vários pacientes com polipose em diversos serviços do país. E viram que, naquela parte do teste do laboratorial, quando tem um número maior que 43, né, normalmente enquadra pacientes com maior chance de recidiva. Mas então, assim, aqui entra inclusive pacientes que não têm eosinofilia tão severa. Então, de forma geral, se a gente pensar isso, né, aquelas vias inflamatórias, essa via inflamatória tipo 2, ela envolve um monte de substâncias, um monte de marcadores, alarminas, e essa TSLP que foi muito achada nesse trabalho na população brasileira. A brasileira é tudo muito misto.
tem muito neutrófilo e eosinófilo. Se vocês forem ver aqui, isso aqui é mais antigo, né? Então, e você tem várias, né, vias, né, interleucina 5, 13, muitas substâncias que vocês conhecem. E a grande vantagem, que a doutora Leda vai falar brilhantemente disso, é que isso aqui ele interage nessa cadeia um pouco mais anterior, né, antes de todo esse quadro inflamatório. Então, de certa forma, né, esses pacientes, hoje em dia, o entendimento que a gente tem em conjunto com vocês, com o alergologista, nesses pacientes que eram fracassos para nós, que era difícil, com os anticorpos monoclonais, você tem uma nova qualidade de vida para esse paciente. E no caso, o Tespre, que é uma indicação nova para polipose, né, que você está indicado, ele tem algumas certas vantagens, apesar de ser recente, que eu penso, né? Porque, assim, primeiro, ele já foi aprovado nos Estados Unidos, a doutora Lida vai falar perfeitamente, né? A Comissão Europeia também aprovou, né? E ele é o primeiro biológico que interage no TSLP. Então, muitas vezes, eu acabo tendo a facilidade de eu não precisar de certos marcadores, como preocupações, assim, se o paciente é mais eosinofílico, eu vou fazer uma certa escolha, ou se o paciente tem mais inflamação, perdeu o olfato. Então, nós, como otorrino, que talvez não somos tão inteligentes que nem vocês, assim, vocês sabem isso do dia a dia, a gente copia muito de vocês, na verdade, né? Porque, é assim, de certa forma, eu acho que é uma facilidade, entendeu? Então, né, eu queria que vocês entendessem, eu acho que esse entendimento de sinusite, para mim mesmo, foi uma coisa evolutiva, vocês entendem o dia a dia, mas imaginar que todos os pacientes com sinusite também vão ter doenças pulmonares, sendo uma simples, vai piorar. E a gente, hoje em dia, tem uma maneira de tratar isso de uma forma muito mais fácil, entendeu? Então, esse é meu telefone, acho que vai ter gerar bastante pergunta, né? Eu tentei ser objetivo, não roubar muito tempo, para deixar a doutora Leda explicar, né, essa palestra maravilhosa aqui. Tá bom? Obrigado, tá?